olá, tudo bem? Hoje é terça-feira, vamos então com o vídeo de hoje, vamos falar sobre censura, livros que foram proibidos pela igreja. Bom, como é que isso aconteceu na verdade? Como é que os livros foram proibidos? Como é que isso se deu no seio da igreja? Bom, a igreja, ela no século XV para XVI, século XVI, ela começou um processo chamado Reforma Protestante. Martinho Lutero colou na porta da igreja 95 teses. Essas teses proibiam a igreja de uma série de coisas, imposições para a igreja. Bom, acontece que dentro da igreja, a igreja não aceitou essas reformas, como o Martinho Lutero, e ela elaborou a chamada Contra-Reforma. Dentro da Contra-Reforma, perdão, ela elaborou uma série de coisas. Entre essas coisas estavam livros que eram proibidos do católico ler, tá certo? E eram muitos autores que eram. Isso começou pelo Papa Paulo IV, em 1559. Tá? Em 1559, então, começou essa censura de textos, tá bom? Após isso, o que aconteceu? A igreja, então, ela publicou e divulgou esses textos e mandou para o mundo inteiro. Tá? Quando que acabou? No século XX, mas eu vou chegar lá, calma. A igreja, então, no século XV, como é que ela fazia? Alguns textos sofriam censura prévia, o autor já era comunicado que o livro era censura prévia, ou o autor já era notificado e ele tinha que omitir alguns detalhes da obra dele. Tá certo? Então, isso durou de Paulo IV até 1948. Em 1948 foi elaborada a última lista de livros que era proibido do católico ler. Era o Index Librorum Prohibitorum. Tá certo? Então, era uma coleção de livros que o católico era proibido de ler. Muitos deles estão aqui atrás de mim, né? Como René Descartes, Jean-Paul Sartre, entre outros. Tá bom? Giordano Bruno, e muitos mais. Tá? Eram proibidos do católico ler. O católico não poderia ler esses livros. Católico, então, não poderia ter acesso a esse texto. Tá? Muito bem. Em 1948 foi elaborada a última remessa de livros que a igreja disse que o católico não poderia ler. Tá? Tem uma história até que do Frei Beto, que entrevista o Drauzio Varela, vou deixar aqui na descrição do vídeo, que ele comenta como que isso aconteceu e fala que ele pediu uma carta para o bispo dele para poder ler um livro do Sartre. Tá certo? Então livros como esses, né, aqui no canto não dá para ver, mas eu tenho o livro O Ser e o Nada, no Sartre, eu tenho quase todos os livros do Sartre, mas esses livros eram proibidos de se ler, porque eram livros ou heréticos, ou de cunho político que contrariava a igreja, ou de como posso dizer, contexto sexual. Então a igreja, isso contrariava o pensamento da igreja, a igreja não se interessava por esse tipo de livro, né? Então esses livros, eles eram uma fonte de revolta dentro da própria igreja. Esses livros, então, eles não agradavam a própria igreja. A igreja, então, ela elaborou essa censura. Essa censura foi até o ano de 1948, quando foi elaborada a última lista de livros que o católico não poderia ler. A última lista do Index foi em 1948. Em 1966, com o Papa Paulo VI, o livro, então, ele passa o índice, chega ao final. Então o Papa ele elabora um documento dizendo que aquilo ali caiu em desuso. Hoje em dia, por exemplo, nós temos livros que contrariam o pensamento da igreja. Tem sim, por exemplo, o Código da Vinci, Harry Potter. Porém, essas obras, elas não são mais censuradas. A igreja não censura mais livro. Ela não recomenda a leitura, mas ela não pauta pela censura, né? Ela não tem mais esse poder de falar, você não pode mais ler isso, isso e aquilo. Ela não pode mais fazer isso. Tá certo? Tem uma série de autores também, que você for pesquisar, eram proibidos do católico ler. Tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me acompanhado. Deixe o seu like. #BlackLivesMatter. Até o próximo. Ousar lutar, ousar vencer. Tchau!